Boa noite. Vamos unindo os nossos sentimentos, pensamentos, agradecendo aos nossos mentores individuais, aos mentores desta abençoada casa Pronto Socorro Espiritual, pais e filhos, e principalmente a irmã Joana. E todos unidos, vamos cumprimentando a nossa amada Mãe, Nossa Senhora, que nos envolve com o seu manto de paz, de luz e de amor. E sob o manto de Maria Santíssima, nós vamos até Jesus, o Mestre dos Mestres, que nos trouxe o roteiro através da Boa Nova. Vamos nos lapidando, crescendo, evoluindo à medida que vivenciarmos o Evangelho que Jesus nos trouxe para nos salvar da ignorância. E com Jesus e por Jesus, nós vamos até Deus agradecer por esta noite, por esta reencarnação, e por tudo que temos, e por tudo que somos, e por tudo que ainda seremos. Graças a Deus e graças a Deus. Boa noite, meus queridos irmãos do Pronto Socorro Espiritual, pais e filhos. Estamos aqui hoje para mais uma noite de palestra, cada um na sua casa, e desde já eu deixo aqui a minha gratidão para você que nos acompanha aqui. O Reginaldo está aqui, ó, Aparecida, sejam muito bem-vindos, viu? Eu preferi fazer a live ao vivo para a gente poder ter esse contato, que eu acho que dá um pouco mais de calor para as nossas vidas nesses momentos de isolamento social, de reclusão social. E o nosso tema vai falar um pouquinho ainda desse problema que estamos enfrentando de pandemia, que é a quarta onda de pandemia, uma nomenclatura utilizada pela Organização Mundial de Saúde, e a gente vai refletir à luz da doutrina espírita, da psicologia, o que significa essa quarta onda e o que a gente deve refletir do ponto de vista espiritual sobre isso. Então, família, pais e filhos, aqueles que vão assistir depois, né? Sejam muito bem-vindos, gratidão por estar aí nos lares de vocês, né? Para a gente refletir sobre isso, um momento importante da nossa vida, trazer um pouco de espiritualidade, trazer Jesus para o nosso lar. A live espírita funciona como um evangelho no lar também. Eu tenho colegas que durante as lives espíritas colocam lá seu jarrinho com um copo d'água, faz as vibrações, jarrinho de água faz as vibrações durante a abertura, e no encerramento distribui ali a água, e já tem nessa data de live o seu evangelho no lar, o que eu acho muito propício. Se minha voz estiver tudo bem aí, viu, Carlos? O Carlos está aqui comigo na assistência técnica, dá um joinha aí, fala no chat que está tudo ok, e eu vou dando continuidade aqui, porque senão a gente já faz algum ajuste, tá? Bom, meus irmãos, a quarta onda é uma denominação da Organização Mundial de Saúde para o enfrentamento de pandemia. Já teve estudos sobre outras pandemias, né? E já se classificou alguns eventos que acontecem durante uma situação pandêmica. A primeira onda é a própria pandemia, quando ela se torna grave e se torna uma pandemia. Nós estamos ouvindo bem, ok, Kleber, boa noite, Kleber, tudo certo, Carlão, valeu, obrigado. Quando se torna uma pandemia, então a gente já se prepara para alguns eventos, para algumas ondas, que não necessariamente
vão acontecer nessa sequência de primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda, não é isso. Tem a onda de infectação do vírus dentro da primeira onda, que é a pandemia, que não é dessas que a gente está falando, né? Que o Brasil, o mundo, outros países do mundo estão enfrentando, a primeira onda de infecção, segunda onda de infecção, não é essa. Então, ela está dentro da primeira onda. Então, a primeira onda é a própria pandemia. A segunda coisa que costuma acontecer logo depois da primeira, dentro de situações pandêmicas, é o colapso do sistema de saúde. Em todos os países, numa situação de pandemia, a gente tem um grande número de pessoas acessando as instituições de saúde pública e privada, e há um colapso. Há uma demanda enorme que chega e nós sabemos que as outras doenças, elas continuam. E daí você tem um número de pessoas buscando acesso ao atendimento de saúde, em toda situação pandêmica vai acontecer. Ou seja, vai haver um colapso. Em algum momento, vão ter que criar novos pontos de atendimento, como foi feito no Brasil e no mundo, enfim, para atender aquela demanda. A terceira onda é o agravamento das doenças que já existiam antes da pandemia. O agravamento das doenças que já tem antes de acontecer a situação pandêmica. Por quê? Essas doenças crônicas que já existiam são tratadas com uma certa negligência ou com pouco cuidado. Porque, se nós formos lembrar, no Brasil também aconteceu, as pessoas que tinham doenças crônicas passaram a se cuidar em casa e outros a não se cuidarem, com medo de, tendo doença crônica, ser infectado pelo vírus da Covid. Então, as doenças crônicas se agravam, sempre acontece isso em situação pandêmica, e essa é a terceira onda que a gente costuma ter acesso em momentos de pandemia. E a quarta onda, que é a onda que nos interessa para essa noite, à guisa de reflexão, é a onda dos transtornos de saúde mental. A Organização Mundial de Saúde já tinha previsto que após essa situação pandêmica, após o colapso em saúde, após o agravamento das doenças crônicas, vem fatalmente uma grande onda de transtornos de ordem mental. As depressões, as crises de ansiedade, a bipolaridade, os transtornos de humor de forma geral, e isso acontecendo em massa. Então, é sobre esse aspecto que a gente quer refletir e o quanto isso vai prejudicado também pelas interferências obsessivas do ponto de vista espiritual. Nós sabemos que o desequilíbrio mental ou o desequilíbrio emocional é uma porta de entrada para a influência negativa dos espíritos desencarnados. Então, a gente pode dizer que no mundo espiritual, a gente também tem um agravamento da saúde mental dos espíritos no entorno do mundo que passa por uma situação pandêmica. Então, não é errado a gente dizer que o mundo espiritual também está enfrentando a pandemia. Também está enfrentando a pandemia. E esses dados estatísticos de influência espiritual e de desajuste de ordem emocional e psicológica, todos esses índices aumentaram por conta da situação da pandemia. E aumentaram de uma forma absurda, que muita gente nos procuram e dizem da saudade que sentem das casas espíritas, da falta que está fazendo o encontro coletivo para tratar da religiosidade, para receber o atendimento espiritual. Claro, o isolamento social, a gente vai ver essa noite, é uma das principais queixas, né, da crise mental, da quarta onda da pandemia, mas a gente sente falta também do tratamento espiritual. Aqueles que encontramos sentido na nossa vida a partir desse viés espiritual, fica muito complicado a gente ficar sem ter esse acesso, que também é um hospital espiritual, né? Então, veja como ficaram alguns dados da Organização Mundial de Saúde, da Associação Brasileira de Psiquiatria, da UERJ,
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a respeito da quarta onda da saúde mental no Brasil e no mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, um estudo feito pela Universidade do Rio de Janeiro constatou que a tentativa de suicídio, por exemplo, um índice, né, quase que dobrou durante o agravamento da pandemia. Agora, com mais de um ano de reclusão, 97% a mais de tentativa de suicídio. Olha que coisa, hein? No Brasil, aumento de 90% dos casos de depressão. Também quase dobraram os casos de depressão. A gente sabe que esse número ia ser igual, porque a temática do suicídio está muito ligada aos transtornos mentais, né? 90% dos suicídios praticados tinham como base ali algum tipo de transtorno mental, e o mais recorrente é a depressão. Então, esse número acaba sendo bem parecido. A Associação Brasileira de Psiquiatria traz alguns dados também importantes. 89% do agravamento dos casos de psiquiatria. Boa noite, Jim. Podia cantar para a gente hoje, hein, Jim? Aquecer a nossa live aqui. Nosso querido Jim está por aí também. Veja bem, 89% dos casos de psiquiatria foram agravados durante a pandemia, pioraram, né? 67% de novos casos. A Associação Brasileira de Psiquiatria entrevistou mais de 2.000 psiquiatras para chegar a esses números espalhados por todo o Brasil, para chegar ao número de 67% de novos casos. E esse é um dado interessante. 69% de pacientes que já estavam em alta, que já estavam bem, já estavam curados, né, retornaram para o tratamento. 69% de retorno de pacientes que já estavam com alta em tratamento psiquiátrico, né? E o Conselho Federal de Psicologia mais do que triplicou a possibilidade do atendimento virtual em psicologia, abriu cadastro para psicólogos que fazem o atendimento virtual, eu também faço, o atendimento de terapia mediado pelo computador, né? Então agora todos nós psicólogos estamos atendendo também para melhorar um pouco do acesso das pessoas ao atendimento psicológico, que está diretamente ligado ao tratamento daqueles que emocionalmente estão abalados e incidem aí na temática do que estamos falando hoje, né, que é da quarta onda. E mesmo com esse aumento, estima-se, segundo o Conselho Federal de Psicologia, que 75% das pessoas ainda não têm acesso a atendimento psicológico, o que dirá psiquiátrico, para o seu cuidado com a saúde mental. Então, veja como a quarta onda de uma pandemia é avassaladora, porque ela vai deixar resquícios mesmo depois que o vírus for controlado. A gente, se Deus quiser, vai ter o nosso país todo vacinado esse ano, e a vacina é o grande elemento no combate ao vírus, né? E com isso a gente segura um pouco da contaminação, mas nós vamos ter o saldo de tudo isso, que é de ordem mental, né? A Vilma, boa noite, Vilma, estamos aqui para mais uma palestra, seja bem-vinda. Essa troca é que é legal da gente fazer ao vivo, né? Vai dando joinha, vai convidando as pessoas para se inscreverem no canal do Pais e Filhos. Esse momento mediado pelo computador tende a ser a grande solução das casas espíritas, não só nesse momento de reclusão, mas também quando as portas dos centros voltarem a ficar abertas. Alguns cursos, algumas palestras, né? Essa intermediação tecnológica veio para ficar. E nós, das casas espíritas e frequentadores, temos que nos adaptar a essa nova realidade. E é importante a inscrição no canal, fazer com que esse canal seja divulgado, transmitir as palestras para outras pessoas após gravadas, para que as pessoas possam assistir. Quanto mais acesso a gente tem, mais o YouTube divulga
esse conteúdo, e para nós espíritas isso é importante, para a casa pode ser importante, quando tiver bastante acesso, a casa já pode ser remunerada pelo YouTube, é mais uma fonte de renda para essa doutrina tão maravilhosa, tão libertadora, que é a nossa querida doutrina espírita. Então, a quarta onda, ela vai falar do grande prejuízo em saúde mental. Pesquisaram outros países, né, que tiveram grande incidência da contaminação pelo vírus, o mundo inteiro se contaminou, mas esses países populosos, como a China, os Estados Unidos, né, o nosso querido Brasil, e, por exemplo, nos Estados Unidos, na China, o aumento também de transtornos de ordem mental, daqueles que foram catalogados, que foram mensurados, porque a gente sabe que há uma subnotificação, né? A gente pode ampliar muito mais esses números, porque nem todo mundo que passa por um transtorno mental vira estatística lá na frente, né? E então teve um aumento na China e nos Estados Unidos, acompanhando o aumento que teve no Brasil, de 40% em todos os casos de saúde mental e perto de 90% também nos casos de depressão. A Associação Brasileira de Psiquiatria, na pessoa do seu presidente, o Antônio Geraldo da Silva, diz que o principal fator que envolve o agravamento da quarta onda, que é o que diz respeito aos transtornos mentais em pandemia, é o fator do isolamento social. Segundo o presidente da associação, nós somos seres sociais, que precisamos destas trocas para encontrarmos afetividade e um sentido maior para a nossa vida. Sem o que, a gente fica sem instrumentos para enfrentar as crises de ordem mental. Esse reconhecimento a gente encontra na troca com o outro. E sem essa troca, isolados, a gente tende a ter angústia, a sentir solidão. Então, o fator principal, que é uma necessidade no enfrentamento da pandemia, que é o isolamento social, acaba sendo o fator principal para o agravamento da saúde mental. Dentro desse processo de cuidado da quarta onda, que vai durar algum tempo, mesmo depois do vírus, né? Por quê? Porque todo transtorno de saúde mental, ele envolve, dentro do seu cuidado, alguns fatores que vale para a gente refletir. Primeiro, o estigma. A gente cria um estigma, uma marca psicológica em torno daquele que sofre, por exemplo, uma depressão, uma crise de ansiedade. A pessoa, às vezes, dentro do meio até familiar, é entendida como uma pessoa fraca, ou uma pessoa preguiçosa. Ainda em 2021, as doenças de ordem mental são pouco entendidas no senso comum. É muito fácil a gente confundir isso com uma falta de vontade e não encarar como uma doença, né? Então, o estigma acaba sendo um viés que faz alongar essa quarta onda no pós-pandemia, porque muita gente que vai demorar para se recuperar vai ficar com esse registro, com essa marca estigmatizada. E acaba cometendo até a pessoa na vontade de atentar contra a própria vida, né? De cometer um suicídio, de desistir de viver. Parte disso é a ampliação que ela sente da dor dela, já que quem quer se matar quer se aliviar da dor e não atentar contra a própria vida. Parte disso vem da incompreensão. Vem da falta de uma escuta mais qualificada, de uma receptividade do outro, nessa troca que o presidente da associação estava falando com muita propriedade, da importância que temos de valorizar isso, né? O afeto, o acolhimento, a compreensão, e a gente vai criando esse estigma. Ele vem de onde? Ele vem de tabus. O tabu, o que que é? O tabu é o resultado daquilo que a gente não conversa, daquilo que a gente não dialoga. Qualquer assunto dentro das nossas casas que a gente não conversar com o nosso cônjuge vai virar um tabu. Dentro de uma sociedade, os transtornos de ordem mental acabam se tornando tabu, porque fala-se pouco sobre eles, né?
Por exemplo, o sujeito que atenta contra a própria vida, historicamente, culturalmente, mesmo possuidor de um transtorno de ordem mental, em 90% dos casos o é, ele evita culturalmente de falar sobre isso. Por quê? Porque lá atrás, essas tentativas eram punidas do ponto de vista civil, humano, e do ponto de vista religioso. É verdade. Por quê? Em alguns países que tinham no cristianismo a sua doutrina básica, apegados ao sexto mandamento do não matarás, eles tinham como um pecado capital, e atentar contra a própria vida. Então, a pessoa, para não ser excomungada da sua religião, né, ele omitia essa tentativa, ele omitia os seus problemas de ordem mental. E isso foi passando, e foi se criando uma dificuldade de falar sobre isso. O cristão que atentasse contra a própria vida perdia o direito de fazer as honras, de velar o corpo da família, né? Civilmente, vários países da Europa tinham um crime na tentativa de suicídio, muito acompanhada dos transtornos mentais. A pessoa perdia seus bens, por exemplo, podia ir presa, podia ser condenada à morte. Paradoxalmente, quem atentasse contra a vida e não morresse, era condenado à pena de morte, judicialmente daí, né? Então, você veja que esse mecanismo de falta de empatia para essa questão tão importante da saúde mental fez com que a nossa sociedade criasse um verdadeiro tabu, estigmatizando aquele que sofre, né? Aquele que lograsse êxito e conseguisse morrer, a sociedade destruía o seu corpo de uma forma pública, né? E penhorava os seus bens materiais, não passava para a família, porque não teria direito, já que ele era um suicídio. Então, essas coisas passaram a ser melhor esclarecidas a partir de um olhar não só da ciência, mas também como dos religiosos, de entender essas pessoas como doentes. E hoje, em 2021, a gente tem muitas campanhas que permitem um maior acesso ao cuidado de saúde mental e à problemática do suicídio, que está muito associada à quarta onda. O aumento do suicídio na quarta onda, a gente já está vendo registros, né? Que nada obstante todas as campanhas que têm sido feitas no Brasil e no mundo, o Setembro Amarelo, acerca do suicídio, os índices de acometimento em grandes potências, como por exemplo o Japão, têm aumentado. E um dos fatores é essa situação pandêmica que a gente está vivendo atualmente, não é? Essa reclusão, essa angústia, essa dor que vem do transtorno mental e faz com que a pessoa queira aniquilar essa dor através da desistência de viver, né? Então, é muito importante a gente valorizar o Centro de Valorização da Vida, no seu canal de comunicação pelo telefone 188. Vale salientar, gente, que apesar deles terem mais de 4.000 voluntários, desde a sua fundação vem crescendo, foi fundado em 1º de março de 1962, e vem crescendo verticalmente o número de voluntários, sempre falta voluntário para atender a demanda, principalmente na situação que a gente está vivendo. Mas tem, assim, cuidado de muitas vidas o Centro de Valorização da Vida. Virou uma referência nesse problema que a gente está enfrentando já, a quarta onda, e que vai se ampliar no futuro, com certeza. Então, qualquer pessoa pode ser voluntária, tem que ter maior de 18 anos e fazer um curso específico lá dentro do Centro de Valorização da Vida, e você já pode atender de forma voluntária, né? E atendimento virtual e por telefone. Então, aqueles que querem se doar nesse sentido, não tenham dúvida, né? É uma brilhante, uma excelente iniciativa. Dentro dos problemas de saúde mental que a gente vai enfrentar na quarta onda, os principais: depressão, transtorno de personalidade,
esquizofrenia e transtorno de humor, além de uma outra problemática, que é o uso abusivo de álcool e drogas psicoativas, que também, segundo a Organização Mundial de Saúde, teve um aumento, um agravamento de 25% e um aumento de 57% de novos casos de uso abusivo, né, de drogas e de álcool. Então, meus irmãos, a gente tem, por exemplo, do ponto de vista espiritual, a influência obsessiva dentro dos casos que vão se agravando, levando o sujeito mesmo à desistência de viver ou à irritabilidade, à agressividade, à depressão e tantos outros problemas de ordem espiritual. E a gente agora, com menos possibilidade desse encontro coletivo no centro, tem sido, então, uma grande problemática dentro das nossas casas espíritas, né? Algumas já estão voltando de forma presencial, mas todos estamos sentindo falta. E o que a gente faz diante disso, né? A gente, claro, nós vimos aí, 75% das pessoas não têm acesso a um atendimento completo para os seus transtornos, né? De ordem mental, de ordem emocional. E essas pessoas sem acesso a uma clínica de psicologia, uma clínica de psiquiatria, ou mesmo na medicina generalista, um acolhimento, um tratamento medicamentoso, terapias alternativas, enfim. Boa parte dessas pessoas vão encontrar esse acolhimento nas religiões, nas casas espíritas, nas igrejas, nos templos religiosos que elas frequentam, para adquirir algumas coisas importantes no tratamento. Dentre as quais a religiosidade que leva à resiliência. A religiosidade, ela independe da religião. A religiosidade é esse cuidado afetivo que a gente tem com o outro. É a forma mais espiritualizada que a gente enxerga a vida. E a gente pode passar por grandes desafios de formas diferentes a partir da leitura que a gente faz desses desafios. A dor é inevitável, mas o sofrimento esbarra na escolha de cada um, no exercício do livre-arbítrio. Os espíritos mais evoluídos tendem a sentir menos sofrimento, porque fazem uma leitura mais divina de tudo o que os acometem. E isso vai muito mais estimulado dentro das casas espíritas, dentro dos templos religiosos. Eu costumo dizer que a doença mental, essa que vai ser a protagonista da quarta onda, ela leva o sujeito a uma fixação. Ela leva o sujeito a apenas uma janela triste, angustiada de ver a vida. Ele perde um pouco dos seus recursos psicológicos de ampliar a visão sobre o mundo e dentro dessa fixação em que ele adoece. Todos nós, quando nos fixamos, quando paramos, a gente termina por ficar doente. Até a água parada não é boa. E eu costumo dizer que dentro dessa característica psicológica, a gente tem uma variedade enorme de possibilidades, de habilidades sociais e psíquicas, que eu chamo de persona. A persona é essa indumentária psicológica que a gente veste para enfrentar as mais variadas situações. O sujeito que está dentro de uma fixação psíquica, ele está colocando só uma persona, que é a persona do doente, daquele que está adoecido, acometido por uma doença. Ele não veste as outras personas para enxergar a vida de uma forma diferente. Por exemplo, o Alan, psicólogo, veste a persona de psicólogo para atender na sua clínica. O Alan, torcedor de futebol, veste a persona de torcedor de futebol para torcer para o seu time. O Alan, pai, veste a persona de pai para atender a demanda da sua família. E assim vai, porque eu não posso ser psicólogo na minha família e nem ser torcedor lá na minha igreja. Então, quanto mais personas eu tiver, mais habilidade eu tiver, mais adequadamente eu vou me portar e enxergar o mundo.
o doente fica fixo. E é aí que se criam os estigmas, porque para onde ele vai, ele deixa de aderir àquele status social necessário para o seu enfrentamento e é visto como doente. Estou vendo aqui que o nosso tempo está avançando, mas o que eu gostaria de deixar para vocês entenderem, para nós refletirmos, né, é da importância da gente ampliar a nossa visão sobre tudo o que nos acontece. Afinal de contas, Luzinete, seja bem-vinda, todos que estão participando aí. Afinal de contas, Deus está em tudo, e é isso que a gente aprende. A gente costuma dizer que não cai uma folha sem que tenha a ótica divina naquela queda. Deus está numa situação pandêmica, Deus está na fome que a gente passa, Deus está nos nossos enfrentamentos, e a gente precisa se vestir de personas diferentes para poder enxergar isso. A gente precisa ampliar a nossa fé para ter a certeza que tudo que nos acontece não tem o castigo de Deus. É uma construção nossa. Não há privilegiados e também não há castigados. Tudo tem um olhar diferente no ciclo da nossa evolução. A Terra passa por esse momento de transição. Nós vamos adquirir dias melhores no mundo de felicidade, no mundo de regeneração. Mas essa passagem está se dando de forma dorida e talvez necessária. Há de se separar o joio do trigo, há de se seguir adiante. Todos nós alcançaremos a evolução em tempos diferentes. E a pandemia, nada obstante toda a dor que ela oferece, ela também nos traz lindos ensinamentos. Ela rompe com as diferenças preconceituosas de raça, de casta, de cor e de religião e coloca a gente dentro de uma irmandade numa só raça, que é a raça humana. Então, um braço desse tratamento é esse olhar espiritual para a vida, ampliando as nossas personas. Quem puder, é claro, fazer terapia, fazer um acompanhamento médico, um acompanhamento psiquiátrico, buscar alternativas, né, dentro das terapias não convencionais, os seus florais, a cromoterapia, procurar fazer algo que gosta, que dê sentido, na arte, na música, na atividade física, enfim, coisas de seu interesse que ampliem o seu bem-estar. Somente assim, unidos em espírito, ampliando a nossa fé em Cristo, trazendo a doutrina espírita para o testemunho nosso de cada dia, é que a gente vai conseguir vencer essa grave problemática da quarta onda que já se iniciou, mas que vai prosseguir após a situação pandêmica do nosso país. Eu encerro aqui, meus irmãos, desejando a todos as melhores vibrações, que a gente possa receber através das nossas lives a boa espiritualidade no nosso lar. Aqueles espíritos que estão do lado de lá, mesmo com os centros fechados, trabalhando em nosso favor, que a gente possa ter uma postura receptiva em casa, lembrar deles, convidá-los para que estejam conosco nesse momento difícil de enfrentamento. O cultivo do evangelho no lar, trazer Jesus de volta, vai ser o nosso grande desafio nesse momento de dor. Vamos aumentar a nossa fé, aumentar o nosso amor ao próximo, aumentar o cuidado conosco mesmo, o cuidado com as pessoas, o cuidado com a natureza e trazer Jesus dentro do nosso lar e dos nossos corações. Muita paz a todos. Nós vamos ficar agora com uma maravilhosa palavra de encerramento e de olhos fechados a gente já vai convocando Deus durante esse encerramento para que proteja a todos nós, trazendo para a gente a sua magnânima paz. Boa noite, meus irmãos, e gratidão por estar comigo hoje. Fiquem com Deus. Meus irmãos, que possamos sentir o amor de Jesus em nossos corações e vamos juntos vibrarmos pelos nossos irmãos que neste momento passam por vários problemas, principalmente devido a esta pandemia que estamos passando.
Vibremos pelos nossos irmãos que encontram-se doentes e acamados em suas casas, nos hospitais e pronto-socorros. Pelos nossos irmãos que encontram-se nos asilos, nas creches e nos orfanatos. Pelos nossos irmãos que encontram-se nas cadeias de detenção. Pelos nossos irmãos moradores de rua. Pelos nossos irmãos desviados no caminho das drogas, pelas crianças abandonadas e moradoras de rua. Vibremos pelo nosso planeta, pelo nosso país. Vibremos pelos nossos parentes, amigos e conhecidos. E que Jesus envie um mensageiro para fluidificar as águas que se encontram em nossas casas e que, ao bebê-las, nós possamos nos sentirmos aliviados dos nossos males físicos ou espirituais. Graças a Deus e graças a Jesus.